Bom dia, estimados irmãos. Convido-vos a ficarem de pé para termos a leitura bíblica no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, de versículo 1 a 14. Tenho mandado de sentar. É sempre bom estar na casa de Deus e juntos podermos também partilhar a sua palavra e assim edificarmos uns aos outros. O tema que proponho esta manhã para falar convosco é sobre discernir o tempo em que estamos a viver. Os dias que nós vivemos, quais são os desafios que se colocam os cristãos, aqueles que são filhos de Deus, num contexto cada vez mais secular em que estamos submergidos. E nós vamos pensar este tema à luz do discurso escatológico do Senhor Jesus Cristo, que, enfim, nos encoraja também a podermos acautelar na nossa vida espiritual e também apontando por aquilo que vai ser o desfecho final. Este discurso escatológico é uma das passagens mais complexas e mais difíceis e mais estudadas também na Bíblia. Obviamente, o objetivo aqui desta pregação, longe de mim isso, de tentar esmiuçar todos os mistérios que encerram, porque praticamente é impossível. Mas nós sabemos que este discurso escatológico, Jesus falou isto com os seus discípulos num contexto restrito. Ele não falou isso publicamente durante todo o seu ministério terreno, mas reservou nas últimas semanas, na Semana da Paixão, que ele teve o privilégio de contar esses segredos para aqueles que são os seus filhos, aqueles que são os seus discípulos, aqueles que são do seu círculo íntimo. E isto também demonstra-nos claramente que aqueles que sabem, que conseguem saber o propósito de Deus, a vontade de Deus, são aqueles que vivem com intimidade com Deus. Aqueles que conseguem conhecer a vontade de Deus e ir muito mais além do que aquilo que a maioria das pessoas, enfim, podem discernir, são aqueles que têm contato com Deus. E esta é a razão pela qual Jesus, enfim, explica esses mistérios aos seus discípulos. Mas também é importante salientar que esse discurso, como eu disse, é um dos discursos mais complicados na Bíblia. Isso também demonstra-nos que nós temos que começar para as coisas mais básicas, para depois entrarmos nas coisas mais complexas. Aliás, mesmo numa perspectiva secular, nós sabemos, as pessoas que estão no primeiro ano não vão estudar das coisas que quem está no mestrado ou doutoramento, porque são coisas que essas pessoas no primeiro ano não vão poder, enfim, compreender. Esta é a razão pela qual há ano, e à medida que vamos avançando nos anos, a matéria também fica mais difícil e temos mais dose também para podermos, enfim, compreender melhor. E Jesus Cristo, esses assuntos, durante todo o seu percurso, ele não falou disso. Agora, num contexto já sabendo que vai partir para o além, e os discípulos também já estão mais amadurecidos, ele abriu para falar dos mistérios complexos que vão acontecer nos fins dos tempos. Mas também um desafio para nós, normalmente tendemos mais a ter curiosidade de saber esses assuntos escatológicos e muitas das vezes nessa precipitação acabam por não contribuir para a sua própria edificação, porque não estão ainda propriamente preparados para poder, enfim, debruçar sobre isto. Mas, rapidamente, para não, enfim, continuar neste prolegômenos, vamos centralizar no nosso texto sagrado que nós acabamos de ler. Antes deste discurso escatológico do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, nós vemos claramente que Jesus proferiu também um dos discursos mais duros contra os líderes religiosos, contra os escribas e fariseus, naquilo que é conhecido como ais. Nesses ais, Jesus foi muito duro da forma como os fariseus viviam a hipocrisia da religião. Mas não é só isso, nós vemos que o próprio templo do Senhor Jesus Cristo, o templo de Deus vivo, foi profanado. E Jesus, quando entrou em Jerusalém, a primeira coisa procurou purificar o templo. Mas nós vemos que todas essas tentativas não resultaram. Esta é a razão pela qual nós vemos logo no versículo 1 do capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Nós vemos aqui que Jesus está a sair do templo. Esta saída não é uma saída qualquer. Esta é uma saída que vai marcar uma grande diferença naquilo que é o processo
enfim, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Aquilo que vai marcar o período da graça, rompendo definitivamente com o período da lei. E por isso esta saída não é uma saída qualquer. Jesus sai num contexto de grande perturbação, mas de grande decadência também espiritual. O templo estava a ser voltado. Jesus saiu deste templo para nunca mais voltar a entrar neste templo, porque este templo já não estava ao serviço de Deus, mas antes, pelo contrário, ao serviço dos fariseus, ao serviço das trevas. Esta é a razão pela qual Jesus sai aqui do templo. Mas, como eu estava a dizer, havia todo um contexto, porque se nós formos rapidamente no versículo 37 do capítulo 23, nós vemos Jesus Cristo chora por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus aqui chora por Jerusalém. Mas além de chorar por Jerusalém, Jesus mostra também uma sentença que nós vamos ver no discurso escatológico em relação a esta cidade e também que vai evidenciando no tempo. Nós sabemos que Jerusalém é a cidade de Deus vivo, é a cidade santa, é a cidade centro nevrálgico da religião judaica em que o próprio Jesus Cristo devotava. Mas nós vemos aqui Jesus Cristo chama Jerusalém uma cidade assassina, uma cidade que mata aqueles que são ungidos de Deus, uma cidade que apedreja, ou seja, já não é uma cidade de Deus vivo, não é uma cidade já que Deus tem prazer em estar. Ora, uma cidade que Deus não tem prazer de estar, obviamente também que Jesus Cristo não tem prazer de estar ali, e todos aqueles que são filhos de Deus não devem estar como nós vemos que Jesus Cristo sai do templo e sai com todos os seus discípulos, eles não ficaram lá. Mas nós vemos não só Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados, apesar desta reiterada negligência, nós vemos que Deus quis ajuntar, mostra que a perspectiva protetora do Todo-Poderoso Deus, que vai fazendo analogia com próprios galinha que choca para proteger os seus pintainhos. Mas nós vemos aqui, pelo livre-arbítrio, o povo, os judeus, não queriam. Eles não queriam nada com o Senhor Jesus Cristo. Não quiseste. E nós vemos que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Ou seja, claramente nós vemos aqui, a vossa casa vai ficar deserta. Nós sabemos que este templo é templo onde os judeus entendiam que acontecia lá o Shekinah, onde a presença da teofonia e a presença viva e real do próprio Deus vivo. Mas nós vemos Jesus disse, a vossa casa ficará deserta. Jesus tinha amado o templo ao longo do seu ministério, sempre esteve no templo, ensinou no templo e tinha prazer em estar neste templo. Mas nós vemos aqui que Jesus Cristo disse que a vossa casa ficará deserta. Esta casa já não é casa de Deus. Essa casa já não pertence ao Senhor Jesus Cristo. Essa casa já é casa que não vai ter nenhum propósito espiritual, antes, pelo contrário, vai acabar em sentença, como logo nós vemos. A vossa casa ficará deserta. Nós vemos no próprio oráculo, Jesus toma aqui o oráculo de Jeremias, a quando da queda do próprio cidade de Jerusalém para o cativeiro babilônico. Deixei a minha casa e abandonei a minha herança. Nós sabemos que o templo foi saqueado, mas só por um período de 70 anos, porque depois de 70 anos voltou a haver o processo do templo, a reconstrução do culto no templo. Mas nós vemos aqui de forma muito clara que Jesus sai do templo. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais bendito o que vem no nome do Senhor. Não voltarão mais a ver, não voltarão a ter contato comigo, até no dia que digais bendito o que vem. Ora, Jesus sai, nós vemos Jesus sai amarguradamente, Jesus sai a chorar pela cidade de Jerusalém. Esta é a razão pela qual, que eu estava a dizer no versículo 1 do capítulo 24, esta saída não era uma saída qualquer, era uma saída que vai marcar decisivamente o percurso da história, a própria história do cristianismo. Mas nós vemos, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Apesar de Jesus Cristo sair, já não olhem para aquela casa como a presença de Deus, como onde acontece, enfim, as práticas cerimoniais e onde nós vemos claramente o Shekinah, os discípulos continuavam ainda ali agarrados àquele templo.
Ou seja, os discípulos não conseguiram discernir completamente o alcance teológico e teológico das afirmações do Senhor Jesus Cristo. Jesus sai, eles saíram. Mas mesmo assim eles estavam a chamar a atenção ao Senhor Jesus Cristo para a estrutura daquele templo. Jesus sai e não voltou a ver o templo. Mas os discípulos, como o templo era pomposo, era um templo que foi investido muitos esforços conjugados para a construção daquele templo. Nós estamos a falar do templo de Herodes, porque o primeiro templo foi o templo de Salomão, que depois sofreu, foi atingido com o cativeiro babilônico. Depois nós temos o templo de Zorobabel, depois do regresso. Mas este templo já é templo de Herodes. Obviamente não tinha aquele esplendor inicial do primeiro templo. Era considerado no primeiro século como sendo as maravilhas do mundo, porque era dado toda a adornação, era repleto de ouro, etc, etc. E todo mundo admirava a construção daquele templo. Aliás, como a versão do português corrente, os discípulos chamaram a atenção do Senhor Jesus pela beleza daquelas construções. A beleza. Rapidamente podemos vir parar aqui para procurar extrair o quão rapidamente nós podemos deixar ludibriar, deixar-nos ser fascinados pela aparência. Obviamente que aquele templo era um templo bonito, mas não tinha essência, já não tinha conteúdo, já não tinha o propósito para o qual estava construído. Mas era preciso ter luz para poder discernir essas verdades. De facto, os discípulos não estavam a conseguir ver isso. E tanto que eles continuavam deslumbrados com o templo, aquela construção, que eles não conseguiram guardar isso nos seus corações e chamaram Jesus para Jesus também admirar aquelas belezas daquelas construções. Nós podemos parar, como estava a dizer, para refletir o quão rapidamente nós deixamos levar pelas aparências, mas sobretudo pela beleza. A beleza, do ponto de vista estético, é coisa boa, mas nós sabemos que não é a beleza que sustenta as coisas. Se partirmos do princípio, por exemplo, por um relacionamento, se uma pessoa vai namorar com uma rapariga bonita, só bonita, ou por um namorado só bonito, acho que isso não é garantia de que aquele relacionamento vai dar certo. Da mesma forma, se uma pessoa vai casar com outra pessoa só porque ela é bonita, isso não é garantia de que as coisas vão dar certo. Porque além de beleza, tem que haver mais outros elementos que vão congregar, que vão ajudar para, enfim, levar isso à frente. Até porque a beleza é uma coisa passageira. Como diz o autor sagrado de Provérbios, encantos são enganos e a beleza é ilusão. Mas por que ele diz isso? Porque nós sabemos que a beleza própria vai deteriorizando. À medida que vamos avançando em idade, estou a falar da beleza exterior, da aparência, nós vamos perder aquele brilho da juventude. Mas mesmo que não for isso, porque nós sabemos que há pessoas que podem até continuar, enfim, bem parecidas e elegantes e por aí fora ao longo de toda a vida, mas a pessoa pode acontecer questão de acidente que pode deteriorizar a própria beleza, ou a própria doença. A pessoa pode ficar doente de um dia para o outro e ficar completamente deformada. Nós conhecemos casos assim. Se não é por motivos de doença, é por motivos de acidente. Se não for por motivo de acidente, é próprio o avançar de idade, etc, etc. Logo, se uma pessoa centraliza aquilo que vai fazer com o propósito da beleza, depois vai ficar frustrado. Mas nós vemos que os discípulos estavam a chamar o Senhor Jesus Cristo pela beleza daquelas construções. Mas depois Jesus, nós vemos no versículo 2, Jesus porém lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, Jesus mostra claramente que isto já não serve para nada. Ora, se não serve para nada, obviamente que esse edifício, esse templo, vai para destruição. Por isso, não caiu bem aos discípulos. Eles ficaram perplexos. Por que Jesus terá dito isso? O que Jesus quis dizer com esta afirmação? Nós vemos, eles não disseram nada, mas depois, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Nós vemos eles perguntaram: quando é que serão essas coisas?
Mas não só, eles aproveitaram também que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Nós vemos aqui sequências de perguntas que eles queriam esclarecer com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos aqui que Jesus respondeu essas perguntas de uma forma inversa. Desde logo, a primeira resposta é que sinal haverá do fim do mundo. Jesus começou a mostrar que sinal haverá do fim do mundo no versículo 14 e no versículo 23. E depois do que sinal haverá da sua vinda no versículo 26 e 33. E por fim, quando serão essas coisas no versículo 36 e versículo 41. Mas Jesus vai respondendo diretamente às perguntas dos seus discípulos. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso é a primeira questão que Jesus chama a atenção aos discípulos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Todos nós podemos ser enganados. Mas quanto mais nós não estamos preparados, corremos ainda mais riscos de sermos enganados. À medida que vamos ser esclarecidos, nós, não quer dizer que não podemos ser enganados, como nós vamos ver, mesmo aqueles que são esclarecidos, se não for por própria soberania de Deus, eles iam também ser arrastados por este engano dos últimos tempos que nós vamos ver, mas pelo propósito da graça salvífica de Deus, Deus vai proteger essas pessoas desse engano que leva à perdição. Mas nós precisamos ser esclarecidos, nós precisamos ser pessoas cultas para não podermos ser manipulados, para não podermos ser levados, como dizia o apóstolo Paulo, pelo vento da doutrina e a artimanha dos homens. Acautelai-vos que ninguém vos engane. No mundo que nós vivemos há muita mentira, há muita falsidade e há muitas artimanhas e muitas astúcias. E nós temos que pedir orientação divina para nos ajudar a decifrar as coisas, para nos ajudar a saber relacionar com as pessoas, para poder dar-nos luz nas decisões que temos que tomar, para não nos deixarmos levar por más influências, por maus aconselhamentos e pelas ilusões, pelas aparências, etc, etc. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Essa é a primeira questão que Jesus chama aqui. Acautelai-vos que ninguém. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós vemos as pessoas que vão autoproclamar-se de serem o próprio Cristo. Alguns não chegam a esses extremos, mas vão pregando outro tipo de evangelho que não condiz com aquilo que o evangelho nos ensina, que vão propagando outros tipos de ensinos que não têm nenhum reflexo ou que não têm qualquer tipo de amparo na palavra de Deus. Por isso Jesus chama aqui a atenção. Vão aparecer muitos a dizer: eu sou Cristo, e enganarão muitos. Obviamente que ao longo da história do cristianismo surgiram pessoas que se autoproclamaram-se de serem o próprio Cristo. Outros dizem que eles são enviados por ele e por aí fora, etc, etc. Mas nós vemos, isso é a primeira questão da advertência e engano. Porque quando uma pessoa se deixa enganar, isso é uma rampa deslizante para muitas outras aberrações espirituais. Cuidado para não serem enganados. Mas não só fica por aqui. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque nisto tem que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Ouvireis guerras e rumores de guerra. Tantas guerras. Nós sabemos que o ser humano é sempre propenso a guerras. Mesmo guerras internas que nós vamos tendo. Hoje é muito conhecido saúde mental. As pessoas andam em tumultos interiores, que não conseguem ter harmonia, não conseguem ter paz, não conseguem ter plenitude, andam ansiosas, têm que tomar antidepressivos e muitas outras coisas. As pessoas já com elas próprias não têm paz. Mas além desta situação intrapessoal, nós sabemos que também não há paz a nível da convivência, mesmo no seio da família, estendendo a sociedade, os países e o mundo em geral. Nós vivemos em contextos de permanente guerras. Não obstante, falamos sempre de boca cheia de paz, 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 paz. Mas o que não falta são guerras. Guerras nos relacionamentos, guerra entre os países e guerra até numa perspectiva mais estrito senso, bélico-militar, quando nós falamos do que envolve já bombas e outras
situações que vão culminando na morte de muitas pessoas. Mas nós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Guerras que podem bater à nossa porta, como o que estão são rumores. Para a geração que faz parte da minha geração e muitos outros, as pessoas não sabiam o que é guerra aqui na Europa. Porque aqueles que vêm de outros pontos, sobretudo o continente africano, nós já estamos mais familiarizados com os cenários de guerra, porque isso depois germinou com o processo de pós-independência. Muitas guerras. O meu país, a Guiné-Bissau, passou por duas fases de guerra. A guerra da libertação, que eu não tinha ainda nascido, mas eu assisti à guerra civil. Das implicações práticas que isso tem na própria convivência dos países e traumas que isso deixa. E também devastação que isso causa. Mas aqui na Europa nós já estamos a assistir à guerra. Aliás, a Europa até foi um dos palcos onde há mais guerras. Guerras sangrentas que morreram muita gente. Mas, como eu estava a falar, essa geração não conhecia tanto isso. Mas nós estamos a assistir agora à guerra. E nem nós não sabemos, podemos chantar aqui em Portugal, dizemos ali no leste da Europa, é muito longe de Portugal, mas atenção, não há nenhum controle, as coisas podem degenerar e podemos ser atingidos aqui. Porque hoje em dia, vocês sabem, os armamentos cá, não é preciso estar perto para ser atingidos. São armamentos que vão muito mais além. Os países têm isso. E nós não sabemos como é que essa situação vai acabar. Mas nós sabemos que vamos passar por um processo mais intenso de guerra. Já houve guerras ao longo da história do mundo. Sobretudo a Primeira Guerra Mundial, morreram 30 milhões de pessoas. E passaram alguns anos da Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 60 milhões de pessoas em todo o mundo, somando gastos que foram feitos a nível de trilhões e trilhões de dinheiro que foram gastos nos armamentos e prejuízos por aí fora. Mas nós falamos aqui questão de rumores de guerra e de guerra, mas não vos assusteis, o cristão não pode assustar com isso. Estes cenários de guerra que nós vivemos, tanto numa perspectiva stricto sensu, como numa perspectiva lato sensu, nós não temos que assustar. Obviamente temos que continuar a pedir a paz, a Deus a paz na cidade onde estamos inseridos, no contexto familiar onde estamos inseridos, mas não temos que assustar porque é mistério que isso acontece. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e guerra, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós vemos aqui sequências em consequência disso de guerra. Depois de haverá essa situação de guerra, a palavra de Deus diz, haverá fomes. Qual é a consequência que a guerra não trouxe? É a fome, é a desigualdade. No período de guerra as pessoas não produzem. Ora, não produzem, obviamente ficam numa situação de vulnerabilidade. E leva a fome. E para recuperar esse cenário demora ainda muitos tempos para chegar depois a estas finalidades. Mas nós vemos aqui que haverá fomes. No mundo cada vez mais desenvolvido que nós vivemos, nós constatamos ainda que muitas pessoas continuam a passar fome. Muitas pessoas continuam a morrer de subnutrição. Mas apesar de nós acharmos que estamos a evoluir mais, a verdade é que o mundo está a convergir cada vez mais para um colapso, para a queda em todos os domínios. Quer seja a nível da política, da sociedade, da família, nos valores, nos princípios, em todas as dimensões. As coisas não vão melhorar. A tendência para as coisas agravarem e piorarem. Mas nós vemos aqui fomes, e fomes consequências, pestes e terremotos em vários lugares. A sequência, essas questões que nós vamos assistindo, que vamos também sentindo mesmo a natureza, vai gemendo, vai dando sinais. Fala-se tanto das alterações climáticas, e fazem-se conferências, etc, mas nós sabemos que os países não respeitam esses tratados. E, sobretudo, aqueles que mais poluem não se importam para tentar mudar a política e vão nessa via. E nós sabemos que tem havido muita destruição neste âmbito da questão climatéricas e por aí fora. Aqui em Portugal ainda não sentimos tanto, mas vamos percebendo que o inverno já não é tão inverno que estávamos habituados. O verão também acaba por ser assim atípico e por aí fora. Mas há zonas que consegue sentir de forma acentuada. Mas nós vemos aqui no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E aí que nós ficamos ainda assustados. Quer dizer, todas essas coisas, à medida que vai agravando, não é ainda nada o princípio das dores. E essas dores aqui é dores do parto.
as mulheres que têm o privilégio de passar pelo processo da maternidade, mas mesmo que não são mulheres, qualquer homem médico, qualquer pessoa que está atualizada com a realidade, sabe que uma mulher grávida não é na primeira gestação, não é no primeiro mês nem no segundo mês que vai ter filhos. Pode acontecer por ter aborto, e neste caso, estamos a falar de uma situação atípica, uma situação anormal. Mas o que é normal é que a previsão é de uma mulher ter filho num processo mais avançado nos meses. Mas até chegar a esse ponto, ela vai tendo contrações. Algumas dependem de experiência de cada mulher, mas há um que no início logo ficam com gravidez muito complicada, às vezes até de risco. Vão tendo dores insuportáveis, contração, etc, etc. Mas no primeiro mês não é ainda uma ocasião para preparar já para o parto, porque isso ainda é só o princípio das dores, são os primeiros meses. Nenhum dos pais esperam logo no primeiro mês que vai nascer a criança, não. Contam lá, melhor das hipóteses, 6, 7 meses. Aqueles que nascem prematuramente. Mas é lá para 9 meses, em situações normais. Mas até lá vai ter contração. E a palavra de Deus usa aqui esta analogia, como nós vamos ver de forma mais vincada. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós vemos aqui um cenário de perseguição aos cristãos. Nós constatamos que ao longo da história do cristianismo, os cristãos foram duramente perseguidos. E muitos foram martirizados em nome da fé. Começaram com os próprios judaizantes, que começaram a matar os cristãos. Mas não são os judeus que perseguiram os cristãos. Nós vemos também o Império Romano, matou muitos cristãos. E depois, na sequência, nós vemos como é que depois o próprio Islão, depois do seu surgimento no século XVII, e até ainda hoje, nos países muçulmanos, os cristãos que são perseguidos. Nós vemos a nível da política, o nazismo, o comunismo e ideologias mais extremistas. E mesmo no nosso contexto hoje em dia, que não é aquela perseguição tão feroz, nós sabemos que os cristãos acabam por enfrentar situação de hostilidade. E com base nessa hostilidade, muitas das vezes até têm vergonha de se assumir como cristãos, porque vão ser rotulados no contexto que estão a trabalhar ou nas escolas, por serem antiquados, por serem fanáticos, por serem radicais e por serem outros tipos de adjetivos. E há crentes que têm vergonha de assumirem que são crentes, ou que têm medo de vincar, afirmar, no contexto secular, os seus princípios e os seus valores. Então, nós vamos falar de questão da homossexualidade, questão do aborto, questões de eutanásia, questões de barriga de aluguer, questões de promiscuidade sexual. E por aí fora há muitas pessoas que têm medo de falar isso em público, ou num contexto mais secular. Ficam calados, obviamente, e às vezes alguns até vão no ponto de dizer o respeito. Por quê? Porque têm medo de perseguição, de rótulo e também até retaliação que pode surgir. Por que eu estou a falar dessas questões? São pressões, às vezes, que nós vamos vivendo. E muitos certamente podem ter experiências a esse domínio. Mas nós vemos aqui claramente que então vos vão entregar para seres atormentados, para serem, enfim, agitados, para serem feitos bullying convosco. Mas não só isto, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas em consequência dessa perseguição, dessa situação de aflição que recairá, nós sabemos que nem todas as pessoas aguentam pressão. Nem todos aqueles que se professam a fé cristã aguentam esses cenários de hostilidades. Esta é a razão pela qual no versículo 10 diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros odiarão. Ou seja, muitos ficarão escandalizados. Esse escândalo aqui é escândalo que vai acontecer também, tanto numa dimensão interna como numa dimensão externa. O escândalo vem de várias formas. Mesmo dentro das igrejas há escândalos. E há pessoas, sobretudo, quando levanta escândalo na igreja, essas pessoas escandalizam, deixam de ter fé. Porque já, enfim, acham que o seu modelo é o irmão A,
o irmão B, o pastor e por aí fora. Então, se essas pessoas falharem, é já um descrédito para o cristianismo. Já não querem saber mais do Evangelho. Eles naufragam na fé, voltam para trás. Eles ficam escandalizados, não conseguem, enfim, digerir e suportar essas situações. Mas nós somos chamados que, mesmo no contexto da igreja, nós temos que ser firmes. O nosso modelo não é o pastor, nem a liderança da igreja, nem o irmão A ou a irmã B, mas é Jesus Cristo. Porque há muitos, mesmo no cenário da igreja, na própria hierarquia da cadeia das lideranças da igreja, há muitos que não vão ser crentes, que vão enganar muitos. E há muitos que estão ao serviço do diabo nas igrejas. E nós temos que saber isso. A palavra do trigo e do joio é claro. Mas não cabe-nos a nós dizer, olha, o irmão é crente, o outro não é. Não, nós não sabemos. Nós não temos essa capacidade. Quem é filho de Deus é só Deus é que sabe. Mas compete-nos a nós saber que essas coisas vão acontecer. Mas não só essa situação de escândalo, de escandalização, de escândalo que não se justifica, mas questão de traição. As pessoas vão trair-se uns aos outros, não vão honrar os compromissos, não vão ser fiéis à sua palavra e vão usar, enfim, de capote de cristianismo muitas vezes para trair. As pessoas vão trair uns aos outros. E uns aos outros também vão odiar. Mas nós vemos, e surgiram muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Nesse contexto surgiram muitos falsos profetas. Falsos crentes, falsos líderes, falsos pastores e falsos profetas. Surgirão muitos, não são poucos, são muitos que surgirão. Além de surgirem muitos, também enganarão a muitos. Ou seja, esse contexto é um contexto de excesso, é um contexto de muito, mas numa perspectiva abominável, numa perspectiva negativa. Surgiram muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas pessoas que falam hoje e desvirtuam o Evangelho? Essa é a razão pela qual a palavra de Deus chamou logo no início, acautelai-vos, para poderem quê? Examinar se essas coisas são assim. Surgiram muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós vemos aqui que essa maldade vai aumentar, de tal forma que o amor de muitos esfriará. Ora, o amor esfria, o amor leva à insensibilidade. O amor desperta-nos para a sensibilidade, mas se o amor esfria, há insensibilidade. Já não há compaixão, já não há, enfim, o pensar no outro. Esta é a razão pela qual nós vemos a traição. As pessoas vivem de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus ideais, com aquilo que são os seus valores individualistas e egoístas. E por se multiplicarem por amor, o mundo esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Não é quem começa, não. Não é quem faz confissão de fé. Não é aquele que diz, agora sou cristão. Mas aquele que perseverar até o fim. Porque o mérito não está em aceitar. O mérito está em aceitar e preservar até o fim. Mas para preservar até o fim, é preciso suportar essas contradições e contrariedades que nós vemos. Porque, como diz o apóstolo Paulo, importam muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Ora, quando nós carregamos a nossa cruz, nós temos que estar preparados para sofrer. Mas aquele que preservar até o fim, esse será salvo. E nós vemos aqui que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá ao fim. Um dos pressupostos para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho vai ser pregado para todas as nações. Esta é a razão pela qual, desde o início, houve um esforço missionário para levar o Evangelho para todos os campos. O apóstolo Paulo começou e depois os heróis da fé, ao longo da história do cristianismo até os nossos dias. E todos os crentes devem estar comprometidos para expandir o reino de Deus. E nós temos ainda hoje um trampolim que é as redes sociais, a informática, a internet, a difusão que o Evangelho tem que chegar a todos os campos do mundo para chegar aos filhos. Há aqui pressupostos que encerram estes sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O primeiro mostra a graça de Deus. A graça no versículo 14 do capítulo 24. A graça cá, Deus vai querer salvar a todos que são predestinados para a salvação. Esta é a razão pela qual há esse tempo, há esse ato
para poderem salvar aqueles que são predestinados para a salvação. Mas nós temos segundo pressuposto para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é a tribulação, a grande tribulação. Não vou entrar aqui porque essa é uma questão muito problemática do ponto de vista teológico, falar se a igreja vai passar por grande tribulação ou não, mas a verdade é que a igreja passa por um processo de grande tribulação. Nós sabemos isso e vemos isso no versículo 9, 10, 21 e 22, que vai mostrando a perseguição religiosa que eu falei, que desdobrava ao longo do cristianismo, dos judaizantes, dos romanos, a Inquisição, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo e as religiões extremistas. Mas além disto, nós também vemos outro pressuposto antes da segunda vinda de Jesus, é a apostasia dos últimos dias. No versículo 4, 5, 23 e 26. Este é o primeiro sinal que Cristo apontou com a sua segunda vinda. O surgimento dos falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos e falso evangelho. Sinal de apostasia que vai marcando a questão da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos outro pressuposto, a depravação moral que nós vamos assistindo. A iniquidade se multiplicará e o amor vai esfriar, como nós vemos. A depravação moral pode ser vista em várias áreas, desde a revolução sexual, a tão propalada revolução sexual que é conhecida nos anos 60, que veio, enfim, liberalizar a homossexualidade. A infidelidade conjugal passou a ser uma coisa banal. A falta de freios morais. Nós vemos depois seguimento aquilo que são a rendição às drogas, a juventude enlameada, enlamaçal de todo tipo de depravação, a dissolução da família, e nós vemos o divórcio ou o surgimento de famílias monoparentais, etc, etc. Isso tudo vai marcando de forma mais acentuada a vinda do Senhor Jesus Cristo, a depravação moral. Mas nós vemos também o anticristo, a figura do anticristo no versículo 6 e 7. A destruição de Jerusalém foi o começo, mas não um fim. Mas nós vemos que nessa destruição do templo surgiu-se um senhor, o Antíoco, que apropriou-se o lugar sagrado no templo e autoproclamou-se como sendo Deus. Mas nós vemos que a figura do anticristo é esse lugar que vai tomar para, afim, poder tomar aquilo que é o lugar de Deus, a figura do anticristo. E nós também vemos guerras, que eu falei, rumores de guerra, mas guerra em todas as dimensões. No versículo 6 e versículo 7 do mesmo capítulo. Guerra. E essa guerra deu-se no seguimento da destruição de Jerusalém. Mas nós vemos que, apesar de todo este cenário para encerrar esses sinais dos tempos, parte de uma premissa, a destruição de Jerusalém, que vai consustando destruição do templo, destruição de Jerusalém e a expulsão dos judeus naquela terra, que depois só veio concretizar nos anos 1948 do século passado, com a independência de Israel, por tudo aquilo que passaram na Segunda Guerra Mundial, naquilo que nós conhecemos como Holocausto. Esses são sinais que nos apontam para essa situação. Mas nós vemos aqui com uma verdade que não podemos apagar aqui. Jesus fala da destruição do templo. Este templo foi destruído e voltou a ser reconstruído, nunca mais voltou, porque Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não será deitada abaixo. Não ficará pedra sobre pedra. Esse templo nunca mais voltou a erguer. Nós sabemos, para aqueles que estão a acompanhar a situação que está ocorrendo neste momento, um dos grandes problemas de Jerusalém, sobretudo, não é um problema religioso, não é um problema político, porque esse sítio que nós vemos, sobretudo as planadas das mesquitas, quando se olha para Jerusalém, olha ali aquela mesquita que é denominada Mesquita de Omar. Debaixo dessa mesquita é que está o Muro das Lamentações, o templo. E há um entendimento desde o início que o templo tem que ser erguido naquele lugar. Ora, para erguer o templo, para voltar a erguer o templo, tem que derrubar aquelas mesquitas. E aquelas mesquitas são o terceiro mais importante no mundo islâmico. Depois da Meca, Medina, veio essa mesquita, a Mesquita de Omar. Até porque, segundo a tradição do Islã, foi ali que o profeta Muhammad foi levado para o céu. E nós sabemos, sobretudo agora que estão no poder esses movimentos sionistas religiosos, o objetivo deles é construir lá esse templo, erguer esse templo. Eu, quando estive há 10 anos em Jerusalém, tentava procurar saber o porquê. E uma pessoa muito esclarecida lá, que é padre e que conhece muito bem a história daquilo, disse-nos que é o propósito de Deus para que aquelas mesquitas estejam lá, porque o templo nunca mais vai voltar a ser construído. Porque se o templo voltar a ser construído, como eu desejo
destes religiosos. A palavra de Jesus não tem erro. Nós sabemos, como eu disse, o templo foi destruído, mas sempre foi reerguido. E há uma concepção judaica que o templo tem que ser mesmo ali, não pode ser construído em outro sítio. Ora, para erguer o templo, tem que deitar abaixo aquelas mesquitas ali, mesquita de Omar que eu estava a falar, e outras mesquitas, mesquita de Aqsa. Mas o padre contou-nos, e a tradição que vigora lá, é que aquilo não pode acontecer. Até porque aquela circunscrição territorial que nós sabemos, à luz das Nações Unidas, não é um território que pertence a judeus, porque fala-se dos acordos de Oslo, que foi, enfim, ratificado em 1967, que Jerusalém tem que ser partilhado. Mas essa parte histórica ficaria ao cargo dos palestinianos. E a sua jurisdição, obviamente, que o Palestina ainda não é um país, a sua jurisdição, quem controla isso é a Jordânia, que controla aquelas zonas, pelo menos aquela, obviamente que o poder real é Israel que tem esse poder, mas tantos não tocam lá. Às vezes nós vemos algumas provocações que viram para lá, porque o mundo islâmico, aquilo para eles é muito sagrado. Com a antiga administração americana, decidiu reconhecer Jerusalém como uma capital indivisível do Estado de Israel. Mas isso foi decisão unilateral dos Estados Unidos, que não tem acompanhamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E muitos estados do mundo não reconhecem Jerusalém como sendo capital exclusiva de Israel, mas sim capital partilhada. E nós não sabemos agora, com esta confusão, este problema todo que vai surgindo, o que é que isso vai dar. Mas o que eu quero aqui deixar convosco e terminar é que o propósito de Deus vai cumprir. O templo nunca mais voltará a ser erguido. Nós sabemos que a prática dos saduceus deixou de vigorar. Os fariseus continuam ainda com a esperança de vai erguer um novo templo para dar dimensões práticas sacrificiais. Mas isso não vai acontecer. Mas nós sabemos que todas essas coisas vão acontecer. Mas essas coisas são o pronúncio que foi falado na destruição do templo, destruição de Jerusalém, que se vai desdobrando também com os sinais dos tempos, o julgamento final e o fim do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a reter essas verdades nos nossos corações e procurar viver de acordo com a palavra e estarmos vigilantes, porque como nós vamos ver aqui, há parábolas que falam de servos bons e servos infiéis, das 10 virgens, as que são nécias e as que são prudentes, mas que nós não sejamos trabalhadores desmerecedores ou infiéis e nem sejamos as outras virgens nécias, mas sim aqueles que são vigilantes a trabalhar na obra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.